Olá, bem-vindos ao quadro. Nessa aula, nós vamos aprender como se forma a imagem em um espelho plano. Nós vamos começar com a imagem de um ponto. Então, imagine um ponto P iluminado e raios que partem desse ponto, raios de luz que partem desse ponto em direção a um espelho plano, que aqui eu represento por essa reta com esses risquinhos e chamo de E. Então, vamos desenhar os raios de luz refletidos e também vamos desenhar o prolongamento dos raios de luz refletidos. Então, aqui nós temos os raios de luz refletidos, a reta normal, o ângulo de incidência e o ângulo de reflexão. Lembrando que o ângulo de incidência é formado entre o raio incidente e a normal, e o ângulo de reflexão é igual ao ângulo de incidência e é formado entre a reta normal e o raio refletido. No caso desse raio de luz que seguiu em direção ao espelho E, formando um ângulo de 90 graus com o espelho, ou seja, o ângulo entre esse raio e a reta normal é igual a zero, o ângulo de incidência, o ângulo de reflexão também será igual a zero. Já as linhas pontilhadas são os prolongamentos dos raios refletidos. E vocês podem observar que os prolongamentos, eles se interceptam em um ponto que eu vou chamar de ponto P'. O ponto P será igual ao ponto objeto real, enquanto o ponto P' será o ponto imagem virtual. A imagem do ponto P, ela é formada no ponto de encontro dos prolongamentos dos raios refletidos pelo espelho. Então, esse ponto P', ele é a interseção dos prolongamentos dos raios refletidos, enquanto que o ponto real é igual à interseção dos raios luminosos. É de onde partem os raios luminosos, nós podemos também interpretar como sendo o ponto de interseção dos raios luminosos. Algumas observações que nós podemos fazer. O segmento PI, vamos chamar esse ponto de I, o segmento PI, ele é igual ao segmento P' I, ou seja, a distância entre o ponto objeto real e o espelho é igual à distância entre o espelho e o ponto P'. O ponto P e P' são equidistantes em relação ao espelho. Outra observação também é que P e P' são simétricos e para o ponto P existe somente uma imagem, que é o ponto P'. Para cada ponto há sempre somente uma imagem. Em casos em que o feixe de luz incidente é paralelo, o feixe refletido também será paralelo, uma vez que a superfície do espelho é uma superfície regular, é um caso de reflexão regular. Neste caso, a imagem será imprópria, pois não haverá interseção dos prolongamentos dos raios, ok? No caso dos espelhos planos, nós também podemos ter a formação de uma imagem real. Pensem, por exemplo, em um feixe de luz paralelo que atravessa por uma lente e que, após atravessarem a lente, os raios, que agora são convergentes, tocam a superfície de um espelho. Se o espelho não estivesse nessa posição, os raios, após atravessarem a lente convergente, os raios de luz iriam se encontrar em algum ponto do espaço. Vamos desenhar então o prolongamento desses raios incidentes e também vamos desenhar
os raios refletidos, uma vez que esses raios tocaram o espelho e serão, obviamente, refletidos. As linhas pontilhadas representam o prolongamento dos raios incidentes. Como esses raios, que antes eram paralelos, atravessaram por uma lente convergente, em algum lugar no espaço esses raios iriam se encontrar. Nós vamos chamar esse ponto de ponto P. Neste caso, em que a interseção dos raios luminosos está depois do espelho, nós chamamos o ponto de ponto objeto virtual. Já no ponto P', nós temos a interseção dos raios refletidos. Como é a interseção de raios refletidos, nós vamos chamar esse ponto de ponto imagem real. Então, nós podemos concluir que no espelho plano, quando o objeto for real, ou seja, o objeto estiver no ponto de interseção dos raios luminosos, a imagem será virtual, uma vez que ela é formada pelo prolongamento dos raios refletidos. Se o ponto do objeto for igual ao ponto de interseção dos prolongamentos dos raios incidentes, o objeto é virtual. Neste caso, a imagem será real, uma vez que a imagem será formada no ponto de interseção dos raios refletidos. Quando a imagem é real, nós temos a possibilidade de projetar essa imagem sobre um anteparo. É o que acontece, por exemplo, no caso do retroprojetor. No retroprojetor, as imagens formadas são imagens reais, por isso é possível projetá-las sobre uma tela ou ainda uma parede, ok?